Olá, você que me assiste, bom dia, Deus te dê muita graça e muita paz nesse dia. Eu já orei por você hoje e eu fico feliz em te informar isso. Seja o teu dia abençoado então, no nome de Jesus. Temos um título da mensagem interessante. Eu disse ontem no nosso vídeo que as mensagens que vamos assistir, ou melhor, vamos ter nesses dias, vinda de Deus, são mensagens fascinantes. Você vai se deliciar, você vai se mergulhar nelas e vai ver o quanto Deus te ama e o quanto Deus te quer bem. Mas o título desta mensagem de hoje é: Quando eu não entendo, Deus explica? Quando eu não entendo, Deus explica? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Eu e essa pessoa que ora comigo agora já temos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas e te agradecemos por ela. E de antemão agradecemos pelas bênçãos que estão por vir também, porque sabemos que o Senhor é Deus de surpresa, que o Senhor é Deus da paz, que o Senhor é Deus de amor e que nós, ó Deus, estamos no coração do Senhor e o Senhor também está nos nossos corações. E por isso te oramos, agradecidos por nós, pelas nossas bênçãos e pelas bênçãos também dos nossos familiares e amigos. E assim somos gratos e assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Quando eu não entendo, Deus explica. Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz assim, ao versículo 11, e veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Versículo 12, e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Em outra tradução diz, o Senhor está contigo, ou o Senhor é contigo, homem valente. E na outra tradução da Bíblia de Israel é, o Senhor está contigo, valente guerreiro, ou guerreiro valente. Mas nada disso Gideão entendeu. E é disso que nós vamos falar com o nosso título. Quando eu não entendo, Deus explica. Deus quer falar com você e Deus vai falar com você agora no nome de Jesus. Bom, vamos meditar neste texto então. Como foi dito na meditação anterior, que apareceu o profeta, falou para o povo, jogou as verdades de Deus na cara do povo, né? E disse que Deus os libertou do Egito, mas que Deus proibiu deles levantarem altares aos deuses cananeus, aos deuses amorreus, aos deuses estranhos. E eles não me obedeceram, dizia Deus, usando a boca do profeta. Mas preste atenção, o profeta fez usado por Deus um relato de que Deus tirara o povo do Egito. Não foi isso que falamos na meditação passada? Mas agora temos um caso aqui. Passou-se um tempo, não sabemos quanto tempo passou. Ali estava Gideão debaixo de um carvalho. Eu quero que você preste atenção nessa árvore carvalho, que no Velho Testamento, essa árvore é muito mencionada, é muito dita no Velho Testamento. E esta árvore era um local que agradava a Deus fazer encontro com o povo ali, e agradava ao povo fazer ali seus holocaustos, seus cultos a Deus. Então, os carvalhos, como nós já falamos desta árvore, temos mensagens faladas dessa árvore, é uma árvore muito notória, muito significante, tanto a árvore física da sua madeira, como o seu sentido espiritual. Parece que o carvalho sempre era um púlpito, era uma cobertura para um altar levantado a Deus. Isso é muito importante a gente saber disso, desses pequenos detalhes. Mas ele então, o que acontece que depois desse tempo que o profeta então desapareceu, sumiu-se o profeta, Deus enviou um anjo.
O anjo chega ali, debaixo daquele carvalho, e se assenta. O anjo não foi notado por Gideão, mas Gideão estava ali malhando trigo. E o muito interessante para a sua informação, que o trigo estava sendo malhado no lagar. Mas lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar as uvas, porque os trigos eram malhados em montanhas, em colinas, porque precisava-se de bastante vento para que o vento ajudasse a limpar a palha do trigo com mais rapidez. Mas por que estava sendo ali debulhado o trigo, como nós vemos, no lagar? E debaixo daquele carvalho, e aquele carvalho pertencia a Joás, que era o pai de Gideão. Então estava nas terras do pai de Gideão. Algumas razões existem para Gideão estar ali. Gideão estava escondendo, malhando o trigo para escondê-lo, para que os midianitas, quando nós falamos na mensagem passada, não tomasse, não acabasse, não destruísse o alimento. Então ele estava malhando para esconder, para ter alimentação. Mas algo acontece. Deus havia falado com o povo, jogado na face do povo o erro do povo, mas Deus também ouviu o clamor do povo. E o que acontece é que Deus envia o anjo. E o anjo chega com a mensagem que era difícil de entender. Por quê? Era difícil de entender. Gideão estava ali escondido. Gideão estava tratando de ficar o mais oculto possível. Mas o anjo vem e se assenta justamente debaixo daquele carvalho. Então mostra-se que este anjo tinha uma razão de estar ali. E qual é a razão do anjo estar ali? Porque ali estava Gideão. Segundo, o anjo não se deixa ser visto por um tempo. Percebe-se que o anjo estava, então, observando Gideão. Como Gideão fazia, como Gideão agia. E engraçado, né, difícil de entender, é que o anjo, então, se deixa ser visto e Gideão não assusta. A Bíblia não mostra nenhum susto de Gideão. Possivelmente aquele anjo apareceu-lhe em figura humana, mas Gideão percebeu que era sobrenatural o que estava acontecendo, porque não tinha nenhum outra pessoa diferente ali que ele não conhecera, e aparece este anjo então e faz uma saudação que ele tampouco entendeu, e diz para ele: o Senhor é contigo. Mas preste atenção nesta palavra: o Senhor é contigo, valente guerreiro, homem de valor. Gideão não entendeu nada, porque ele não prestou atenção no valente guerreiro de forma alguma. Ele primeiro prestou atenção na palavra: o Senhor é contigo. Isso veio para o singular. É com você que Deus é. Assim estava dizendo o anjo. Gideão não entendeu. Então Gideão virá: Senhor meu, se realmente o Senhor estivera conosco, ele pluraliza a coisa. Ele faz agora uma resposta comunitária, uma resposta em plural, né? E uma resposta coletiva. Se o Senhor fosse conosco, de verdade, o que estava dizendo Gideão: é impossível acreditar que o Senhor está conosco. Porque se o Senhor fosse conosco, por que tantos males veio até nós? Por que, Senhor, se os nossos pais contaram que o Senhor nos tirou do Egito, não foi assim? E por que agora os midianitas estão querendo nos consumir, querendo acabar conosco? Como esta história de Deus está conosco com tantos males? E então o anjo volta a falar de forma singular: vá nesta tua força. Depois que Gideão abriu o coração para ele, de forma coletiva, ele usa então o singular de novo: vá nesta tua força e tu destruirás os inimigos. E Gideão mostra a segunda, não desculpa, mas ele estava correto no que ele dizia. Agora eu já não entendo o guerreiro valente.
porque na verdade a nossa família, né, é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou o caçula do meu pai. Esta palavra menor não é tamanho, é estatura, não, é caçula, que você vê na sua Bíblia. Eu sou o filho caçula do meu pai. Eu sou o último dos filhos do meu pai. Se existisse alguém da família do meu pai que tinha que combater, que tinha que ir adiante, a preferência era dos outros valentes. Mas eu... E então o anjo fala assim: você destruirá toda esta multidão que existe por aí. Nós já dissemos que esta multidão era incontável. Os seus camelos eram incontáveis. Eles amassavam a terra. Eles destruíam a terra. Eles eram como gafanhotos na terra. Nada sobrevivia depois que eles passavam. E o anjo então fala com Gideão: mas você, forma singular, você os destruirá como se fosse um só homem. Ah, isso alegrou Gideão. Isso alegrou Gideão, porque ele disse: mas eu sendo tão insignificante? A palavra do anjo foi: eu irei com você representando Deus. Isso se chama teofania. O que é teofania? É quando Deus te deixa ser visto. Eu falei na mensagem passada, Deus te deixa ser visto pelo homem, e agora ele está se deixando ser visto pelo homem na forma de um anjo que ele enviou. E o anjo então fala no nome de Deus: eu irei com você e você os destruirá. Isso animou a Gideão. Agora é diferente. Primeiro, Deus vai comigo nesta batalha. Segundo, que esta multidão vai virar como um só homem para mim. Ah, eu já me animo. E então, Gideão faz o que precisava ser feito. Gideão diz: se eu achei graça aos teus olhos, não saia daqui. Me dê um sinal. E Gideão então, o anjo promete: não, eu não sairei daqui. Pode ir e eu estarei aqui. E Gideão vai. Gideão mata um cabrito. Gideão faz bolos asmos, bolos sem fermento. E Gideão faz um caldo. E então pega isso aí e leva para o anjo como um presente. Ele diz: eu vou e vou te buscar um presente. O anjo ficou esperando o presente. E Gideão então volta com o presente. Mas a carne estava crua. Gideão ouvira dizer que lá no passado, lá em Gênesis capítulo 15, parece que o versículo 25 por aí, está escrito que Deus um dia pegou o sacrifício de Abraão que estava cru, e Deus então fez descer fogo do céu e queimou aquele holocausto que Abraão oferecera a ele. E a Bíblia diz que Deus fez ali aliança com Abraão. Gideão entendeu isso, que no passado aconteceu, então ele traz esse cabrito cru, essa carne crua, traz os bolos crus também, só amassou e trouxe, e traz este caldo. E quando ele chega, o anjo estava com um cajado na mão. O que simbolizava? Simbolizava que o anjo estava dizendo: eu irei com você, diz Deus, mas eu vou te guiar como um pastor guia a sua ovelha amada, guia o seu chamado amado, e eu serei o teu pastor. Ali estava ele com o cajado. Gideão chega então e oferece o presente, e o anjo diz: coloca este presente sobre a rocha aqui. E Gideão coloca sobre a rocha. E a Bíblia diz que o anjo então toca a ponta do cajado e a rocha sai, extrai fogo e queima aquele holocausto. Depois que isso acontece, o anjo se vai. Lembra de uma coisa que eu disse na mensagem passada? Chega o profeta. De onde veio este profeta? Era o título da mensagem. E o que acontece é que o profeta fala e se vai. Agora o anjo chega, o anjo fala, o anjo dá a notícia, recebe o presente,
ali há fogo na rocha, queimando o holocausto, aceito por Deus e entendido era o sinal que Gideão pedira. Gideão queria ver este primeiro sinal acontecendo. E o anjo vai e prepara o caminho para Deus falar diretamente. Agora já não é mais teofania, é Deus falando logo depois com Gideão, e disso falaremos a partir de amanhã. Eu quero deixar esta mensagem para você. Quando eu não entendo, Deus explica. Gideão não entendeu nada, porque Gideão está vivendo uma outra situação que não condizia com o que o anjo estava falando para ele. Parece que Gideão está dizendo: você está falando com a pessoa errada. Eu não sou esta pessoa que você está falando. Eu não tenho essa qualidade que você está falando. Mas quando você vai entender por que também o anjo falou com Gideão no andar das mensagens, você vai entender o porquê do carvalho, o porquê daquele momento ali que recebeu o holocausto. Gideão faz algo sobrenatural e levanta ali naquele carvalho ali, Gideão levanta um altar onde foi consumido o holocausto, onde estava a rocha. E Gideão levanta o altar, e o altar se chamou Deus é Paz. Diante de tanta guerra, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanto medo, da fome que já estava atingindo Israel, Gideão faz uma oferta a Deus e Deus a recebe, porque Deus mandou um anjo para falar com ele, e ele diz naquele altar, diante de todas as guerras e de todas as circunstâncias: aqui tem um altar, que Deus é paz. Ah, meu querido, tem um hino que diz: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não interessa a circunstância, não interessa a dor, não interessa o que você e eu estejamos passando. Se o Deus da paz manda um anjo para falar conosco, logo depois de mandar um profeta para falar de forma coletiva, ele manda um anjo para falar comigo pessoalmente, com você pessoalmente, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de trigo sendo malhado para ser escondido, para haver alimentação para o outro dia, e nem sequer sabemos se vamos ter alimentação do outro dia. Mesmo quando a fome bate à porta. Deus é paz. E onde Deus está, ali está a paz. Gideão pôde gozar isso no seu coração. Talvez antes houvera aflição, mas agora há paz. Talvez antes houvera sofrimento, medo, mas agora há paz. Porque o que ele me prometeu, primeiro, é que eu vou vencer. E é na minha força. Eu achei que não tinha, mas ele falou que eu tenho força. E ele disse: vá nesta tua força. Às vezes você pensa que você está tão fraco. Mas o apóstolo Paulo diz: quando eu penso que sou fraco, aí é que sou forte. O apóstolo Paulo nos fez lembrar: o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando você pensa que não pode fazer nada, é que Deus diz: mas eu, o poderoso, vou com você. Eu estou com você. Como o anjo disse a ele: Deus está contigo, valente guerreiro. Às vezes você pensa que o que você está fazendo é inútil. Não conta para Deus. E Deus olha para você e fala: não pense assim, porque eu te vejo como um grande e valente guerreiro e guerreira. Não se dobre às circunstâncias. Não se dobre às circunstâncias. Nós assistimos um vídeo ontem, 1 hora e 35 minutos, assistimos 1 hora e 20.
E 1h34 e temos que ver os outros 24 minutos, eu e minha esposa. E o título do vídeo que você quiser assistir, vai no YouTube e procure A Fé Não Fingida. Você vai ver ali tremendos testemunhos de pessoas simples e humildes que foram gigantes na presença de Deus, que quando orava, Deus agia. Você vai ver ali milagres que você jamais irá acreditar se você não conhecer a Bíblia, porque os milagres que acontecem ali, a Bíblia já fala algo semelhante a eles. Se você conhecesse a palavra de Deus como Deus quer que você conheça, se eu conhecer a palavra de Deus como Deus quer que eu conheça, eu já estou aqui desde 5h50 da manhã só meditando na palavra de Deus. Agora já são quase 10 da manhã. Depois de passar 1h30 de joelhos orando, para Deus trazer esta mensagem a mim e a você. Quando eu não entendo, Deus explica. Deus explica, recebe o teu culto, recebe a tua adoração. E Ele enaltece o nome dEle usando você. Siga assistindo as mensagens e você vai ver o que Deus fez deste encontro com Gideão. Sabe esses grupos aí que chamam os Gideões disso, os Gideões daquilo? A maioria desses pregadores não conhece verdadeiramente a história espiritual de Gideão e desse encontro de Gideão com Deus e de Deus com Gideão. Se eles conhecessem, as pregações deles seriam outras. O resultado dos cultos seriam outros. Por isso que você vira e mexe e vê pastor fulano de tal, dos Gideões internacionais, caiu. Pastor fulano de tal, pregador, caiu. Sabe por quê? Porque enquanto existia humildade em Gideão, reconhecimento de quem ele era, e só Deus para usá-lo, esses homens são arrogantes. Eu sou o pregador dos Gideões internacionais. E aí caem, porque se afastam de Deus por causa da sua arrogância e da sua soberba. Mas se você for humilde, se eu for humilde, Deus nos levará a patamares mais altos, as dimensões mais altas. Apóstolo Paulo chegou até o terceiro céu. Quem sabe nós possamos passar um pouquinho perto, lá do terceiro céu, atingindo o coração de Deus. Se formos humildes e entendermos que quando nós não entendemos, óbvio, Deus explica. Deus não é Deus de confusão. E Ele irá falar com você no teu coração. Então a mensagem que eu deixo para você: seja forte, seja valente, e mesmo na tua humildade entenda que se Deus for com você, está com você. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, preparando para depois de 50 dias sem trabalho, ir trabalhar por um pouquinho. Porque Deus abriu as portas. E Deus me deu esse trabalho de hoje e de amanhã para fazer, e talvez depois de amanhã. Deus me deu 3 dias desse mês para trabalhar. Porque Ele é bom e Ele irá suprir a minha mesa, quanto tem suprido a tua também. Um abraço meu no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins. Seja abençoado e abençoada no nome de Jesus.